Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, meus irmãos, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e eu fui convidado pelos irmãos para trazer uma palavra hoje no culto de oração e gostaria de compartilhar um texto com vocês. Mas inicialmente eu quero fazer uma oração rápida para nós, amém? Antes de começarmos. Senhor Jesus, Deus amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me capacite para compartilhar a palavra com os irmãos e que essa palavra possa edificar o nosso coração, possa transformar a nossa vida, que nós possamos, por meio desse estudo, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, para que a nossa vida esteja conforme a Tua palavra, para que o nosso coração seja livre de toda angústia desse mundo, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, para que a nossa esperança não desfaleça e para que nós cumpramos o Teu propósito. Lava-nos pela Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Aqui Jesus está contando uma parábola que tem dois personagens, um injusto juiz e uma viúva. E aí Jesus ele traz uma reflexão para os seus discípulos. Ele fala o seguinte: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, nessa parábola aqui, Jesus ele traz dois personagens relevantes. De um lado, você tem uma viúva, que é uma pessoa vulnerável, socialmente vulnerável, uma pessoa que possivelmente estava passando uma dificuldade financeira, passava uma situação de necessidade. Nós não podemos esquecer que naquela época em Israel o provedor do lar era o homem. Em muitas culturas daquela época, de 2000 anos atrás, o provedor principal do lar era o homem. E as viúvas, os órfãos, eram pessoas que muitas vezes recebiam auxílio e ajuda de outros membros da sociedade, de outras famílias, de alguns familiares, de pessoas conhecidas. Então, a situação dessa viúva, quando Jesus ele coloca a viúva, ele está mostrando uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, de necessidade. E de outro lado ele coloca uma autoridade, uma pessoa instituída e reconhecida como autoridade para dizer quem tem o direito, para dizer quem pode fazer o que e quem tem que deixar de fazer alguma coisa. O juiz ele ocupa essa posição, ele ocupava em Israel naquela época e a figura do juiz ocupa ainda hoje essa posição em nossa sociedade. Em todos os países do mundo, um juiz ele é a figura que decide quem tem o direito, quem dá a palavra final, quem define quem pode fazer algo e quem não pode fazer algo. Aqui Jesus não explica em detalhes qual é o caso dessa mulher, ele só explica, ele foca de que essa mulher ela tinha a necessidade de ter a sua causa julgada, mas esse juiz, por não temer a Deus e não temer aos homens, deixava de fazer o seu trabalho. E pela importunação dessa mulher, pela persistência dela em chamá-lo a atenção de que ele tinha que fazer o seu trabalho, de cumprir a tarefa que ele foi instituído para fazer, por ela persistir, esse juiz acabou fazendo.
Ele não fez porque ele se arrependeu, ele não julgou a causa dela porque ele teve compaixão dela, ele julgou simplesmente porque ele já estava ficando aborrecido. E ele falou: a melhor coisa que eu tenho para fazer é julgar a casa dela, assim eu me livro do problema. Meus irmãos, muitas vezes nas nossas vidas nós vivemos situações que nós dependemos de algumas pessoas, de pessoas que vão definir o nosso futuro. No caso dessa mulher aqui, em razão da viuvez dela, nós não sabemos se ela precisava do julgamento dessa causa para definir uma questão patrimonial, para ela ter dinheiro para o seu sustento, provisão para sua casa ou para o seu abrigo. Nós não sabemos, nós só sabemos que essa mulher precisava que a situação dela fosse resolvida. E esse homem, por não temer a Deus, por não temer aos homens, por não ligar para a opinião dos outros, por deixar de fazer o seu trabalho e pouco se importar porque essa mulher estava passando, por esse homem ter essa conduta, essa natureza, essa mulher ela estava num beco sem saída. Imagina que ela tem alguém que pode tomar uma decisão que vai resolver toda a vida dela e essa pessoa simplesmente não faz nada. Essa pessoa simplesmente ignora, fica indiferente. E aí Jesus ele enfoca no seguinte: por que é importante a persistência? Ele falou o seguinte: essa mulher ela ia atrás do juiz e falava: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário. Em todo momento ela relembrava esse injusto juiz, da função que ele tinha, da importância que era o cargo dele e do dever que ele tinha assumido quando ele ocupava o cargo de juiz. Quando ele decidiu ocupar o cargo de juiz, ele aceitou o dever de julgar as causas do povo. E o que essa mulher fazia era relembrá-lo disso. E aí, o que eu quero destacar para vocês, a Bíblia fala aqui que é o juiz iníquo. O que é o juiz iníquo? O que seria a iniquidade? A iniquidade é o contrário de equidade. A equidade é a capacidade, é a nossa condição de reconhecer no outro os mesmos direitos que nós temos, de reconhecer que o outro tem a mesma dignidade que nós, que o outro tem o mesmo direito que nós temos. Essa é a capacidade de quem age com equidade. No caso desse juiz, ele é um juiz iníquo. Ele não reconhecia que as outras pessoas tinham o mesmo direito, tinham a mesma dignidade que ele, tinham diante de Deus a mesma condição dele, até porque ele não temia Deus, ele não respeitava Deus e não respeitava os homens. Esse era um juiz que seguia a sua própria vontade, fazia a sua própria vontade, julgava os casos quando queria, cumpria o seu dever quando queria. E, obviamente, por não temer aos homens, ele não ligaria para ameaças. Por não temer a Deus, ele não ligaria por medo de alguma condenação eterna, de alguma repreensão divina. Ele não temia a Deus e nem aos homens. E aí Jesus ele destaca isso para dizer: esse era um homem que não ia fazer nada por pressão de outra pessoa, mas pela persistência dessa mulher, sem que houvesse ameaça, sem que houvesse coação em relação a esse juiz, por persistência dessa mulher, a ação dela, a causa dela foi julgada por esse juiz. E aí Jesus ele faz um comparativo com o nosso Pai Celestial. Jesus ele diz o seguinte, no versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, ainda que tardio para com eles? E no 8 fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha só, Jesus ele está comparando esse juiz injusto que demorou para fazer a justiça com o nosso Deus. E ele fala o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E eu quero fazer uma pausa aqui para destacar para vocês que quando ele fala ainda que tardio para com eles,
não significa que Deus ele faz as coisas tardiamente. Nós, como homens, como pessoas que estão sujeitas, nós somos influenciados por fatores eternos e várias variáveis, várias interferências. Muitas vezes nós temos a ansiedade, a angústia, o desejo de fazer as coisas rapidamente, de obter respostas rapidamente. E para nós, a demora na resposta significa que ela é tardia. Mas muitas vezes, e é isso que é importante nós entendermos, irmãos, não é a resposta de Deus que está demorando, é a sua ansiedade que está precipitando as coisas. E aí Jesus ele destaca o seguinte, quando ele fala, ainda que tardio para com eles, a percepção dos escolhidos, que estão angustiados, que querem a resposta rapidamente e não a têm, muitas vezes sentem que Deus está sendo demorado, e Deus não está sendo demorado, Deus faz as coisas ao seu devido tempo. E Jesus ele fala o seguinte, no 8, na primeira parte, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça no momento oportuno, no momento adequado. O que é importante vocês entenderem dessa parábola é que Jesus ele fala sobre a importância de orar sempre e nunca se desfalecer. E de nós entendermos que Deus ele tem uma natureza e uma conduta diferente das dos homens. Deus é o soberano, ele é a autoridade sobre todas as coisas. Deus não está sujeito aos homens, Deus não está sujeito aos governos. Deus ele é o criador de todas as coisas, o nosso Pai. Pela palavra dele foram criadas todas as coisas. E Deus, ele escolheu fazer as coisas ao seu tempo, ao tempo adequado, ao tempo necessário. Nós, como seres humanos, nós muitas vezes somos afligidos por angústias, por preocupações, precipitações, e esquecemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a sua angústia nesse momento, meu irmão, não sei qual é a sua preocupação. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus e muitas vezes tem pensado, eu não sei nem se Deus está escutando o que eu estou falando, eu não sei nem se Deus está ouvindo o que eu estou falando. Eu queria relembrar você, meu irmão, dessa promessa que Jesus falou no versículo 8, no capítulo 18 de Lucas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E Jesus ele faz uma pergunta aqui, um questionamento. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós sabemos que estamos enfrentando uma fase de preocupação, de angústia, essa fase da pandemia. E muitas pessoas têm desanimado. E eu quero trazer, assim, esse reforço para você, meu irmão. Que Deus não desampara os seus escolhidos. Jesus ele fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo, meus irmãos, é a nossa fé. Meus irmãos, a fé é algo muito importante. É pela fé que nós persistimos caminhando até que cheguemos ao destino que Deus propôs para nós. É pela fé de que essa mulher aqui, ela persistiu, mesmo estando diante de um juiz que não temia os homens, que não temia Deus. É pela fé que ela persistiu e conseguiu que a sua causa fosse julgada. E é pela fé, meu irmão, que você vai persistir e vai manter esse pedido diante de Deus e vai buscar a resposta de Deus. E pela fé você será respondido. E pela fé você descobrirá a vontade de Deus pela sua vida. E pela fé você será sustentado em todo o tempo pelo Senhor. É importante que você não desfaleça. É importante que você mantenha o seu espírito animado. Mantenha a sua vontade diante do Senhor erguida, animada, que você mantenha o seu empenho, persista em orar, em buscar a face de Deus, sempre colocando os seus pedidos em orações e súplicas e ações de graças. Amém? O que eu queria destacar dessa parábola aqui
é que você não está desamparado. Você não depende de um injusto juiz. Você depende de uma autoridade superior. Você depende da raiz de toda a justiça. O Deus que é amor, o Deus que é justo, o Deus que é soberano. É esse Deus que pode interferir na sua vida. É esse Deus que pode trazer resposta para as suas orações, para a sua angústia. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por vocês e por mim, para que nós mantenhamos a nossa fé no Senhor. Nesses momentos de incerteza, que nós possamos buscar a face do Senhor e não desfaleçamos, que a gente não perca o ânimo, não perca a esperança de que o Senhor ouve as nossas orações e ao seu tempo a justiça do Senhor será feita, amém? E eu queria que você, meu irmão, colocasse diante de Deus agora nesse momento de oração, quando você ouviu a minha oração, que você colocasse diante de Deus o seu pedido, aquilo que você tem requisitado ao Senhor, aquilo que você tem pedido ao Senhor, que você colocasse agora com fé diante de Deus o seu pedido e que Deus ele possa trazer justiça para a sua vida em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que conhece o nosso coração e sabe o que nós precisamos antes de pedirmos. Senhor, muitas pessoas têm desfalecido no meio das dificuldades, mas eu peço agora que o Senhor coloque a tua mão sobre aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão perturbados, aqueles que têm pensamentos ruins. Senhor, visita esses irmãos. Eu repreendo agora todo demônio que ataca, que acusa, que desdenha da vontade do Senhor, que desdenha da palavra do Senhor nos ouvidos dos nossos irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus, ordeno que saia agora todo espírito de dúvida, todo espírito de desânimo, em nome de Jesus. Que os espíritos dos nossos irmãos, Senhor, sejam fortalecidos. O seu ânimo para acordar no dia seguinte e persistir semeando e trabalhando e lutando para ver a vitória do Senhor. Deus amado, a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, aqueles que têm pedido diante do Senhor coisas que vão destruir as suas vidas, Senhor, revela para eles o fim dessas coisas que eles têm pedido. Deus amado, aqueles que têm pedido para o Senhor e têm sido resistido porque não é o tempo certo, traz revelação, traz conforto, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, os nossos irmãos que têm orado e têm enfrentado dificuldades de saber e de sentir que o Senhor está no comando das suas vidas e das circunstâncias, coloca a tua mão sobre eles. Eu quero orar agora também, Senhor, pela saúde dos nossos irmãos. Eu repreendo toda a contaminação, toda a disseminação de doença. Em nome de Jesus eu repreendo, declaro imunidade, Senhor, sobre os nossos irmãos. Cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos irmãos, dos seus familiares. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão no hospital, Senhor, que o Senhor possa recuperá-los, restaurá-los. Tira, Senhor, que eles saiam agora. Eu declaro cura sobre a vida desses homens e mulheres de Deus que estão nos hospitais, Senhor, que estão internados, recebendo tratamento, aqueles que estão em casa precisando de respiradores, de oxigênio. Deus amado, coloca a tua mão sobre esses e restaura os seus pulmões. Restaura, Senhor, fortalece a imunidade desses, Senhor, para que eles sejam livres de todo o vírus e de toda doença. Jesus, cobre as famílias que estão em necessidade, que estão em precariedade, em situação de vulnerabilidade, como essa viúva, Senhor. Protege essas pessoas e faz justiça a eles, Senhor. Faz justiça a essas pessoas para que eles reconheçam a mão do Senhor, para que eles, Senhor, saibam que Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos tocado, tem nos protegido dos males, Senhor, que nós ainda não conhecemos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que a Tua palavra continue penetrando no nosso coração e revelando a Tua natureza para nós, que nós possamos ler essa palavra e não só entender que o Senhor é bom, mas sentir que o Senhor é bom
e que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você.